facadas contra sua esposa Jéssica, golpes estes causaram ferimentos que foram a causa da morte. O denunciado Bruno José da Costa teria cometido o crime por motivo torpe, ou seja, para eliminar a vítima, que era vista como um empecilho para que o denunciado pudesse se relacionar amorosamente e conviver em definitivo com sua sogra denunciada séria. Consta que o denunciado Bruno José da Costa também teria utilizado de meio cruel para consumar o crime, na medida em que foram desferidos múltiplos golpes de faca na vítima, em diversas partes do corpo, como pescoço, peito, braços e mãos, causando um sofrimento além do necessário. E consta ainda que o denunciado Bruno José da Costa teria utilizado de recurso que dificultou a defesa da vítima, pegando de surpresa, pois de inopino passou a desferir golpes de faca na vítima, que estava desarmada em um momento que não esperava ser atacada. A denúncia narra ainda que a denunciada Célia Forte teria sido autora intelectual do crime, pois sabia previamente do plano criminoso e auxiliou seu genro, Bruno José, para a prática do homicídio, tanto moral como materialmente. Moralmente, ela teria induzido e instigado o genro, sempre dizendo ao mesmo que a filha Jéssica era um empecilho para o relacionamento dos dois. E, em determinado momento, disse que ambos deveriam dar um jeito de eliminá-la. Dizia a denunciada ao genro que iria se separar do marido, vender os terrenos que possuía e, assim, se mudariam para outro estado. E após Bruno José ter planejado o homicídio de Jéssica, contou o plano para Célia, que deu apoio moral e então passou a auxiliá-lo materialmente. Assim é que o denunciado Bruno José fez a vítima Jéssica acreditar que na noite do homicídio o casal iria para o Paraguai para fazer compras, e por isso a filha menor do casal deveria passar a noite na casa da denunciada Célia. Além da filha menor do casal, na casa de Célia ficou o irmão da vítima e também filho da denunciada, Renan Augusto Forte, Ananias, que acreditava que também iria ao Paraguai, com Bruno e Jéssica. Agindo desta forma, a denunciada Célia deixou o caminho livre para que o denunciado Bruno José ficasse sozinho na casa com a vítima e a executasse. A denunciada Célia Forte também teria cometido o crime por motivo torpe, ou seja, para eliminar a vítima, que era vista como um empecilho para que ela pudesse se relacionar amorosamente e conviver em definitivo com seu genro denunciado Bruno José. Consta que também teria utilizado de meio de recursos que dificultou a defesa da vítima, eis que a vítima foi pega de surpresa pelo acusado Bruno, que passou a desferir golpes contra ela, desarmada em um momento que não esperava ser atacada. O denunciado Bruno César Albino sabia previamente do plano criminoso e teria auxiliado moralmente o acusado Bruno José na prática do homicídio. Moralmente, teria instigado e incentivado Bruno José a executar o crime, ao prometer ao mesmo o auxílio necessário para forjar a cena de um crime de latrocínio, para que ninguém desconfiasse que Jéssica fora na verdade vítima de homicídio por parte de seu marido e mãe. O plano consistia em Bruno César pegar uma motocicleta de propriedade de Bruno José, para então ir com a motocicleta na residência por volta das 2h30 da manhã e levar o carro de Bruno José, forjando um assalto. E além de levar o veículo, Bruno César daria fim ao instrumento e demais objetos e roupas relacionadas ao crime. E tudo isso de fato ocorreu após o homicídio, sendo que Bruno César ainda solicitou a ajuda do denunciado Gelson Sabino da Silva, sendo que em relação a este não havia indícios de participação no crime de homicídio, apenas tendo prometido auxílio posterior. Em relação também ao denunciado Bruno César, teria participado do crime mediante promessa de recompensa, tendo em vista que o denunciado Bruno José teria prometido a ele o pagamento de R$400 para auxílio na prática do crime. E também, por favor, peço que o público não se manifeste. E ele também teria ciência que o crime seria praticado mediante recurso que dificultaria a defesa da vítima, que seria pega de surpresa. E os réus ainda respondem também pelo segundo fato. O primeiro fato é o crime de homicídio qualificado. O segundo fato narra a denúncia que logo após o homicídio os réus teriam inovado artificiosamente o estado de coisa e pessoa com o fim de produzir efeito em processo penal e induzir em erro juiz e perito, na medida em que logo após o homicídio tentaram forjar a cena de um latrocínio. Estes são os fatos que encontram-se em julgamento na presente sessão do Tribunal do Júri. É a primeira testemunha a ser ouvida. Iniciamos com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A primeira testemunha a ser ouvida, o investigador de polícia, Roberto Francisco dos Santos. É senhor Roberto Francisco dos Santos, correto? Correto. Senhor Roberto, o senhor é investigador de polícia aqui em Apucarana, certo? Certo.
O senhor tem algum tipo de relação de parentesco com algum dos envolvidos? Não. Não? Então o senhor vai prestar depoimento em juízo, tem obrigação de falar a verdade sobre as penas da lei, tudo bem? Tudo bem. Então tá certo. Passo a palavra ao promotor de justiça. Bom dia, Roberto. Bom dia. Roberto, o senhor é investigador de polícia aqui em Apucarana desde quando? Desde o ano de 2000. Desde 2000. Especificamente na área de homicídios, desde quando? Há 5 anos. 5 anos. O senhor participou da apuração desse crime, né? Correto. O que o senhor poderia contar para a gente? O que aconteceu, como chegou a autoria, enfim. Como foi a investigação? No dia do crime, nós fomos acionados, eu e a investigadora Devani, fazíamos parte do setor de homicídios da delegacia, e para atender um local de morte, por volta das 3 horas da manhã. Aí no local, nós chegamos, uma residência, fomos atendidos pelos policiais militares que estavam na frente da residência, e nos relataram que se tratava de um crime de latrocínio. Aí nós entramos na residência, fizemos algumas fotos, e localizamos a vítima em óbito no banheiro, com várias perfurações, inúmeras perfurações. No relato do latrocínio, chamou-nos a atenção, porque num crime de latrocínio do roubo, o ladrão ele vai levar o que puder, né, da residência para fazer dinheiro, né, para obter vantagem. Tá. Enfim, tinham sido relatado a questão de latrocínio, a gente estava investigando o caso. Após a chegada do IML, nós fechamos a casa, nós trancamos a casa e fomos na rua verificar se havia câmeras de segurança que pudessem auxiliar e confirmar esse relato do latrocínio. O Bruno José, ele não se encontrava na casa, ele tinha ido para o hospital. Aí nós começamos a andar pela vizinhança, localizamos uma câmera de vigilância, só que ela não estava funcionando. Na sacada de uma residência saiu um pessoal, um homem e uma mulher, e conhecidos da investigadora Devani, perguntaram o que estava acontecendo, porque tinha viatura, tinha carro do IML. Aí a Devani relatou para eles que a Jéssica tinha morrido. Qual foi a nossa surpresa? Que um deles disse assim: foi ele que matou? Não, foi roubo. E nesse momento ficou registrado aquilo com a gente. Tirou já uma dúvida na questão do latrocínio para homicídio. Já tínhamos, né, iniciado o levantamento com essa dúvida. E o levantamento ali da casa? A casa, ela relatou isso para a gente, mas em primeira mão, por volta de umas 3h30, 4 horas. Só um minutinho, Roberto. Quando vocês entraram na casa, vocês visualizaram alguma coisa que tivesse chamado a atenção, no sentido assim, de que móveis teriam sido revirados para ser furtado algum objeto, ou então se teria dinheiro por cima ali do móvel, alguma coisa assim ou não? Superficialmente, quando a gente entrou na residência para verificar o corpo e o local, a gente notou que a casa não estava revirada como um crime de latrocínio. Tá. E apesar de ser roubo, estava sendo relatado, tinha notebook, tinha televisão de plasma, que também valores assim, bem maiores do que ele tinha relatado no roubo para os policiais militares até então. A gente não tinha conversado com o Bruno ainda. Certo. Tá. Enfim, depois conversamos com uma outra vizinha e relatou-nos também as brigas. E essa vizinha também falou da morte, falou também que eles brigavam muito. Então, brigas na casa, e essa testemunha dizendo que poderia ter sido ele que teria matado, nos chamou a atenção, mas a gente continuou a investigação. Próximo passo, a gente foi no hospital. Chegamos no hospital, ele estava sendo medicado, estava com o irmão, e nós perguntamos para ele, para ouvir dele o que realmente havia acontecido. E ele nos relatou, começou a relatar que estava em casa na hora que eles iam viajar, e foi abrir o portão do carro, acordou, foi abrir o portão do carro, da garagem. Quando ele estava abrindo o portão, um elemento moreno, alto, escreveu um pano na cabeça, o abordou, dizendo estar armado, fingindo estar armado, levou ele para dentro da casa, mandou que ele ficasse quieto, e quando ele entrou dentro da casa, isso o relato do Bruno no hospital. Quando ele
entrou e a Jéssica estava na cozinha, já de pé. Ele falou a mesma coisa para a Jéssica, que ela ficasse quieta, que ela não se movimentasse, e deu 2 lacres para o Bruno, lacres esse que era para amarrar os pés e as mãos. E o Bruno assim o fez. E quando ele pegou um dinheiro que estava próximo e foi guardar na bolsa, ou foi mexer na bolsa esse elemento, quando ele se agachou, a Jéssica ia pegar uma maquininha de choque que estava carregando numa tomada perto da pia e partiu para cima desse elemento. Foi quando ele começou a desferir as facadas na Jéssica e foi dando facada nela. Ela foi tentando se defender e foi recuando, até que entrou dentro do banheiro e caiu no box, enquanto esse elemento dava as facadas nela. Assim descrevia o Bruno. Essa era a versão do Bruno? Essa era a versão do Bruno, no hospital. Muito bem. Só deixa eu fazer uma pergunta. Enquanto ele descrevia essa versão no hospital, ele tinha alguma postura, no sentido assim, que demonstrasse que ali ele estaria nervoso, apreensivo com a versão? Porque pelo tempo de investigação, enfim, obviamente a gente passa a ter alguma percepção em relação à pessoa que está relatando. O senhor sentiu alguma coisa nesse sentido ou não? Naquele momento ele estava, parecia sedado, ele estava no hospital, estava com o irmão, estava acho que na maca. Então ele falava bem devagar, bem vagarosamente ele escrevia isso. Tá. E no próximo passo, após ele escrever toda essa ação, ele ainda disse que a Jéssica gritava, pedia por socorro, mas ele estava amarrado, não poderia socorrê-la. O próximo passo foi, diante daqueles indícios que a gente viu no início, levá-los para a delegacia. O Bruno, o pai dele, que foi a primeira pessoa que chegou na casa, segundo ele, que viu ele amarrado somente nas mãos, porque o pé já tinha desamarrado e entrou em contato com o pai, que veio na residência naquele momento. Levamos para a delegacia para ouvir. Inicialmente, nós começamos assim uma investigação, entrevistar o Bruno novamente, para ver se ele confirmava, se ele dava maiores detalhes sobre o crime que ele tinha revelado para a gente. E começou, a primeira versão que ele deu, ele confirmou a versão do hospital, já um pouco mais tranquilo, menos aparentava estar menos sedado, mas tranquilo e falando calmamente. Aí eu pedi para ele que novamente me contasse a história. E ele começou a relatar e ele parou uma hora e me perguntou. Roberto, só para entender a questão cronológica, que horário que ele estava sendo ouvido na delegacia e que horário que vocês foram ouvi-lo no hospital? O crime, nós fomos acionados por volta das 3 horas da manhã, por volta de umas 3h30 a 4 horas ele estaria no hospital. Do hospital a coisa foi muito rápida, relatou para a gente já foi direto para a delegacia. Então devia ser 4h30, 5h30, uma coisa assim, não me lembro do horário certo. Já na delegacia? Já na delegacia, eu, o Bruno e a investigadora Devani. O pai aguardava fora. Na segunda versão que ele foi passar para a gente, ele começou a dizer, e ele me perguntou, você não vai escrever o que eu estou falando? Eu falei, não, por que eu tenho que escrever? Eu tenho que entender primeiro o que você está me dizendo, entendeu? Depois que eu entender, aí sim a gente vai passar a redigir o que você está falando. Mas quem disse que eu tenho que escrever o que você está falando nesse momento? Não, porque eu fui, já trabalhei no fórum, já fui estagiário da doutora Karen, e é assim que funciona. Eu falei, não, aqui na delegacia a gente ouve primeiro, entende a história, depois ela vai para o papel. Naquele momento ele se mostrou assim, um pouco nervoso, entendeu? Nesse momento eu falei, só um instantinho. Fui e comuniquei ao delegado o que tinha acontecido. Olha, doutor, a situação é assim, nós fomos atender uma ocorrência, vítima de diversas facadas, por latrocínio, a casa não estava bagunçada, tinha notebook e televisão caríssimos lá e não foi levado, vizinhos relataram brigas e até cogitaram dele ter matado ela. O delegado falou, vamos na residência. Doutor Ítalo? Doutor Ítalo, vamos na residência. Aí, chegamos na residência, abri a porta, ele entrou, olhou a cena de crime, olhou os objetos que eu havia mencionado, ele já falou, olha, não foi latrocínio, isso aqui foi homicídio. Aí ele me perguntou quantos golpes. Falei, doutor, mais de 20, eu contei no início. Voltamos para a delegacia.
Nesse momento já era por volta... Roberto, só um detalhe, o número de golpes induz a acreditar que não teria sido latrocínio também? O latrocínio é um roubo mal sucedido. A pessoa vai para roubar, encontra a vítima, ou a vítima esboça. Então não são muitas facadas, não são muitas agressões. É o suficiente para cometer o roubo. E 20 facadas eram muitas facadas. Então aquilo também foi uma que nos chamou a atenção quanto ao crime de homicídio. Na delegacia, nós chegamos à delegacia, acredito que já era por volta das 6 horas. E o Bruno foi levado para cartório para ser ouvido por uma escrivã. Até que já tinha amanhecido. Nesse momento nós recebemos a informação que um carro havia sido localizado, o carro da residência, havia sido localizado no João Paulo. E eu e a investigadora Devani fomos até o núcleo João Paulo para verificar esse carro. Se era latrocínio, o carro não estava lá, deveria estar sujo de sangue. Chegamos no carro, estava aberto, o polícia militar estava fazendo a segurança do veículo ali. Nós demos uma periciada e naquele momento não vimos sangue. O carro foi trazido para a delegacia e nós retornamos para a delegacia. Minutos depois de estar na delegacia, eu recebi uma ligação passada pelo plantão de uma informante. Eu atendi o telefone, a informante começou a dizer o seguinte, que era para a gente investigar melhor, que ela já tinha ouvido no rádio a questão do crime, e que não se tratava de latrocínio, e sim que o Bruno teria matado ela. Nesse momento eu falei, mas por que você está falando isso? Baseado em que você está falando isso? Não, porque eu conhecia a Jéssica, ela relatava para mim que o Bruno tinha um caso com a mãe dela. Quando ele disse do caso com a mãe da Jéssica, a Célia, eu falei, não, espera aí, não estou entendendo essa história. Aí tem como a gente conversar assim, pessoalmente, e você me explicar isso aí detalhadamente, como que é isso, porque isso é uma coisa muito grave, uma questão de latrocínio para homicídio, o caso amoroso com a mãe, com a sogra. E nesse momento eu consegui marcar uma reunião entre essa testemunha, essa informante, o delegado e a Devani, a investigadora que estava no caso desde as 3 horas da manhã. Nós fomos até a residência dela e aí calmamente ela nos contou o que ela sabia dessa história entre Célia, Bruno e Jéssica. Trabalhava e a Jéssica comentava com ela as traições com a Célia, que houve um momento que ela descobriu e chegaram a brigar as duas, e as constantes brigas entre o casal. De posse dessa informação, nós fomos direto à capela mortuária, e fomos conversar com a Célia. Aí nós chegamos lá, o corpo já estava na capela mortuária. Por volta de que hora que era isso, mas não é, Roberto? Acredito que por volta de umas 9h30, 10 horas. Período da manhã. Período da manhã ainda. Certo. Aí, nesse momento, a investigadora Devani chamou a Célia de lado e fomos conversar com ela, longe do pessoal. Quem foi? O doutor Ítalo, eu e a investigadora Devani e a Célia. Nós tiramos a Célia que estava próximo do caixão para conversar em separado com ela, para que ninguém ouvisse o que a gente ia revelar para ela. O doutor Ítalo chegou para a Célia e falou, o Bruno matou a sua filha. Nesse momento ela olhou para o delegado, e nós já descobrimos que você teve um caso, ou tem um caso com seu genro. No momento em que o delegado disse que o Bruno tinha matado a filha, para nossa surpresa não houve uma reação. A gente esperava uma reação mais emotiva por parte da Célia. Não, Qual foi a reação dela? Ela simplesmente olhou para o delegado, e esperou ele dizer mais alguma coisa, e foi o que ele disse. E nós descobrimos que você tem um caso com o seu genro. Aí ela abaixou a cabeça. Nesse momento ela abaixou a cabeça e confirmou para o delegado que realmente tinha um caso com o Bruno, e que nós já sabemos de toda a história. Ela confirmou essa versão de que tinha o caso com o Bruno. Mas negou
Até não então o nome disse, dela não teria aparecido. não né? disse, não tinha aparecido. Ele não disse nada sobre o homicídio. Simplesmente ficou olhando para o